Hoje é a noite que o Senhor escolheu para estarmos aqui reunidos, adorando, bendizendo e engrandecendo o nome dEle. O Senhor, Ele continua sendo digno de toda adoração, Ele continua sendo digno de toda honra e continua sendo digno de todo louvor. Porque dEle não há sombra de variação. Ele não muda. Ele continua sendo quem Ele é. Desde o princípio, desde antes da criação, Ele já era Deus. Ele projetou a terra, Ele projetou o mar, Ele projetou aonde nós estamos vivendo, mas também projetou o final de tudo isso. Ele projetou a minha vida, projetou a tua vida, projetou essa noite e esse dia para estarmos aqui, adorando a Ele. Dentro de um contexto de uma projeção divina, normalmente nós queremos realizar o que é da nossa vontade, para que aquilo que a gente quer, deseja ou espera venha acontecer. Mas não necessariamente aquilo que a gente quer, deseja, espera, acontece. Porque se tem uma coisa que é soberana, é a vontade de Deus. Fala comigo, a vontade de Deus. Vamos melhorar, a vontade de Deus é soberana. Nela nós não temos como mexer ou mover. Pela misericórdia, o Senhor pode mudar os seus planos, mas no final, a vontade soberana dele acontece. A palavra de Deus vem a Isaías, e o Senhor manda Isaías ir ao palácio falar com o rei Ezequias, dizendo que ele haveria de morrer. E Isaías vai e fala conforme a voz do Senhor. Acontece que quando Isaías está saindo, e ele nem saiu ainda, a Bíblia diz que ele está no meio do pátio. Está acontecendo algo na câmara de Ezequias que Isaías não sabe, porque foge o controle dele. E a palavra do Senhor volta a Isaías, e Isaías precisa voltar, porque Deus decidiu mudar o que estava para fazer naquele momento, em prol de um clamor que moveu o coração de Deus. Ezequias ali ora e clama e fala: Senhor, lembra-te de quando andei contigo em retidão. E o Senhor acrescenta 15 anos de vida àquele homem. Isaías, muito sensível à voz de Deus, volta e fala outra palavra. Mas outra palavra que não saiu dele, outra palavra que sai do coração de Deus para a terra. E nós tivemos aqui um grande exemplo. E o nome desse exemplo, ele é Jesus Cristo, que nasceu em Nazaré. Esse sabia muito bem todo o propósito de Deus e conseguiu cumprir em sua totalidade. Jesus, ele nasce de mulher, mas não de um relacionamento de homem com mulher. Ele nasce sendo colocado no ventre de Maria pelo próprio Espírito de Deus. E ele cresce, e a Bíblia não relata como foi a infância e a adolescência de Jesus, mas ela relata já um Jesus começando a caminhada e convidando algumas pessoas para um propósito nessa terra. Dentro desse propósito, Jesus, ele começa a chamar alguns homens. E ele chama um pescador, outro pescador, chama um outro que era cobrador de impostos, e ele vem chamando. E ele consegue reunir 12. Fala comigo, 12? 12 homens. Com defeito, com falha, com um monte de coisa que a natureza humana carrega, porém, acreditando no chamado e no propósito daquele homem que estava o convidando. Eu acredito que deve ser muito difícil olhar nos olhos de Jesus e não ter um constrangimento em sua alma e se arrepender de todos os seus pecados de maneira instantânea. Se ao sentirmos a glória dele e a presença do Espírito Santo de Deus, nós sentimos um constrangimento em nossa alma que muitas vezes não conseguimos controlar nossas lágrimas, imagina ver o próprio Jesus te convidando para uma obra e para um chamado. Jesus anda nessa terra, a Bíblia vai dizer que aproximadamente 3 anos e meio, fazendo sinais, fazendo maravilhas. Jesus anda aqui e cura leprosos. Jesus anda aqui e cura aleijados. Jesus anda aqui e cura enfermos.
Jesus anda aqui e ressuscita mortos. Jesus anda aqui e multiplica pão. Jesus anda aqui e ordena que o vento cesse, que a tempestade, que o mar se acalme. Jesus faz sinais, prodígios e maravilhas nessa terra. E esses homens estão andando e olhando tudo que Jesus está fazendo. Só que de repente, esse homem que é um super-herói para aqueles discípulos, ele vê agora esse homem sendo pego, sendo carregado, sendo açoitado, sendo agredido, carregando uma cruz pesada, que não era dele, mas ele carregou. E agora esses discípulos estão acompanhando esse Jesus que para eles não passaria por aquilo ali, mesmo Jesus tendo avisado que haveria de passar por tudo aquilo. Eles estão vendo esse Jesus sendo conduzido para a própria morte dele. Agora eles estão vendo um grupo de soldados pregando esse Jesus na cruz, no madeiro, colocando pregos em suas mãos, pregos em seus pés, colocando coroa de espinho em sua cabeça. E eles estão vendo tudo aquilo acontecendo e dentro deles tem um pavor enorme. Pensei que era ele. Uns diziam, achei que ele era o Messias. Outros diziam, achei que ele haveria de remir Israel. Outros diziam, pensei que ele era o libertador. Mas outros estavam ali e não o abandonaram naquela hora de grande aflição. Jesus, ele passa por tudo aquilo e ele entrega o seu espírito, como está escrito. Agora vai acontecer algo muito sobrenatural, porque essa terra, ela começa a sentir sinais de que aquele homem que foi pendurado naquele madeiro não era um homem comum. A Bíblia vai dizer que o dia vira noite, que a terra ela treme, que o véu do templo se rasga de baixo a cima. A Bíblia vai dizer que alguns sepulcros em Israel, eles começam a tremer e pessoas saem de dentro do sepulcro e são vistas andando viva. A Bíblia vai dizer que muita gente está espantada do que está acontecendo ali. Mas tem discípulo que ainda assim não está entendendo o que está acontecendo ali. Jesus olha para João e diz: João, está aí sua mãe. Mulher, está aí o seu filho. Jesus, antes de morrer, ele deixa alguém dentro do seio familiar, suprindo aquilo que era para ele fazer, porque ele sabia que estava indo para um propósito muito maior. Agora, esses discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio, aproximadamente, é o que os historiadores dizem. Eles, depois de ver tudo isso que nós conversamos aqui, que a palavra nos garante que aconteceu, eles resolvem desviar. Eles resolvem voltar a fazer aquilo que o mestre disse que não era para fazer. A Bíblia vai dizer que esses discípulos, eles num primeiro momento estavam apavorados. Fala comigo, apavorados. Eles estavam com medo. Fala assim, eles estavam com medo. Louvado seja Deus. Só que Jesus tem um propósito. Fala comigo, Jesus tem um propósito. E o propósito de Jesus não muda, ele se cumpre. Ainda que você queira, ainda que você não queira, ele vai se cumprir. Ainda que tu mude, ou você não mude, ele vai se cumprir, meu pastor. Só que nós temos uma tendência. E a nossa tendência, na sua grande maioria, é tentar sabotar o chamado de Deus para a nossa vida. Esses discípulos agora, eles estão trancados dentro de uma sala, de uma casa. E a Bíblia diz que eles estão ali porque estão com medo dos soldados romanos. Jesus, evangelista Wagner, aparece nesse lugar, mesmo as portas estando fechadas, e vai bater um papo com eles, mas não estavam todos reunidos ali. Haviam alguns reunidos. E Jesus batendo um papo com eles, a Bíblia vai dizer que Jesus come
que Jesus bebe e Jesus conversa com eles. Mesmo a porta não sendo aberta, presbítero Jonas, ele aparece ali no meio. Mesmo ninguém abrindo a porta para ele, ele aparece ali. Eu não sei se ele atravessou porta, se ele atravessou parede, eu não sei o que ele fez. O fato é que João relata que ele aparece no meio daquela casa. Come, bebe e bate papo. Só que de repente ele some do meio daqueles discípulos. E chegam outros que não estavam ali. E um desses que chegam é Tomé. E Tomé, quando chega, escuta a história dos outros discípulos que estavam congregados naquele lugar. E quando Tomé escuta a história que diz é assim: ele esteve aqui, ele veio aqui, ele comeu conosco, ele bebeu conosco. E Tomé fala assim: não, tem alguma coisa errada aí, eu não acredito nisso. Eu vi ele morto, eu vi ele sendo açoitado, eu vi ele sendo pregado, eu vi quando ele morreu. Mas outros estão dizendo assim: mas ele esteve aqui. E Tomé fala uma palavra que Jesus não está ali aos olhos dele, mas Jesus está escutando. Ei, Jesus, eu só acredito se eu ver. Só acredito se eu ver e se eu colocar o dedo na ferida, na chaga. Aí eu acredito. Jesus não está ali, mas Jesus está escutando. Jesus não está ali, mas Jesus está escutando. Eu vou falar mais uma vez só. Jesus não está ali, mas Jesus está escutando. Jesus está indo atrás de outros. Eu não sei se é nesse momento, mas a Bíblia diz que outros dois, porque essa multidão que começou com 12 já tinha crescido. Jesus já tinha instituído a comissão de 70, os 70 já estavam discipulando, esse negócio já tinha crescido. E Jesus vai atrás de um homem chamado Cleopas e o outro que a Bíblia nem relata o nome, e vai bater um papo com eles, porque também estão afastados do propósito. Jesus vai atrás deles. E Jesus indo atrás deles, eles já estão distantes de Jerusalém. E quando Jesus chega perto dele, começa a bater papo e indagar, porque tem situação que Jesus não revela que é ele não. Ele vem batendo papo, ele vem batendo papo, ele vem batendo papo, mas é ele que está falando e tu não está percebendo. E ele está ali conversando. Chega um momento que aquela conversa é agradável aos ouvidos dos discípulos, e eles começam a perceber que quem está conversando com eles não é um homem comum, mas também não percebem que é Jesus. E eles gostam daquela conversa. Primeiro eles falam assim: por acaso tu és estrangeiro? Está peregrinando por essa terra e não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E Jesus começa a dizer dos profetas, desde Moisés, Abraão, vem contando tudinho, até aquilo ali. Chega um momento que aqueles dois homens, eles falam assim: olha, ficai conosco, passai essa noite conosco aqui, porque essa estrada é perigosa. Fala comigo, a estrada é perigosa. Jesus aceita o convite e fica ali com eles, mas não para passar a noite. A Bíblia diz que Jesus entra, tem pão ali naquele lugar, tem um lugar preparado. Jesus parte o pão, é convidado que está partindo o pão. Ele parte o pão, e a Bíblia diz que quando ele parte o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem. Mas tem um detalhe: quando os olhos deles se abrem, Jesus se retira do meio deles. E eles olham um para o outro, quando olha, cadê Jesus? Saiu do meio daquela casa. E a conversa que fica ali é: por acaso o nosso coração não queimava quando ele falava? Por acaso não foi diferente quando aquele homem falou? Como nós não percebemos que era ele? Como nós não entendemos que era ele que falava conosco? Tudo o que ele havia dito antes se cumpriu, ele ressuscitou. A Bíblia vai dizer que esses discípulos, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Presta atenção nisso daqui para a gente entrar na mensagem. Antes, enquanto eles falavam com Jesus, mas já tinham se desviado do propósito,
Eles estavam conversando com Jesus, andando com Jesus, mas tinha uma coisa que estava no coração deles, era medo. Quando Jesus abre os olhos dele, o medo vai embora. Eles se levantam, não estão preocupados se a estrada tem ladrão, salteador, não estão preocupados. Eles se levantam e voltam para Jerusalém. Jesus vai abrir olhos aqui nessa noite para você se levantar e voltar para a terra da promessa. Jesus não quer você com medo, trancafiado em lugar nenhum, porque não importa se a porta está fechada. Mateus 18:20 diz: aonde houver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele se faz presente no meio. E ele está aqui no nosso meio. E olha, acredita se quiser, eu estou tentando sair daqui para entrar na mensagem, mas Jesus está falando que está partindo pão e está abrindo olhos de gente nessa noite. O Espírito Santo me impele a continuar aqui, porque ele fala assim: tem gente que está falando comigo, que está andando comigo, está conversando comigo, está me ouvindo, mas não está sabendo que sou eu. E hoje ele decidiu, porque quando ele decide alguma coisa, a terra não pode ser contrária à decisão dele. Eu vou falar mais uma coisa. Hoje ele decidiu, e quando ele decide alguma coisa, a terra não pode ser contrária à decisão dele. E Jesus decidiu conversar com alguém, abrir os olhos de alguém, partir o pão com alguém, mas o propósito é: volte a Jerusalém, volte à terra da promessa. Volte ao lugar que eu disse que tu não deveria sair. Hoje ele decidiu. E eu vou falar mais uma vez para a gente começar a entrar na mensagem. Quando Jesus decide alguma coisa, a terra se movimenta em prol da vontade soberana dele. A Bíblia vai dizer que antes disso acontecer, Maria se reúne com algumas mulheres, ali em João 20, e ela se reúne com essas mulheres e vão até o sepulcro de Jesus. Elas estão preocupadas. Quando elas chegam lá, Maria vê que o sepulcro está vazio. Maria observa que ali o corpo do mestre já não está mais naquele lugar. Maria, ela fica preocupada. Maria, ela começa a procurar, e ela fala com um homem, que a Bíblia vai dizer que é o hortelão. Outras traduções vão dizer que ele é o jardineiro, é quem cuida daquele lugar. Maria começa a questionar aonde está o corpo do mestre. Jesus agora está falando com Maria, e Maria não está sabendo que é Jesus. Presta atenção nisso daqui. Da mesma maneira que ele está conversando com os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, e eles não sabiam que era Jesus. Jesus está falando com Maria, e Maria não sabia que era Jesus, até que Jesus decide chamar Maria pelo nome. E ele diz assim: Maria. E ela responde Rabone, que quer dizer mestre. E ele diz assim: vai lá, conta aos seus irmãos tudo o que tu viu. Aí a gente volta lá na parte que Jesus visita os discípulos. Aí a gente começa a entrar no centro da mensagem que o Espírito de Deus tem para falar conosco nessa noite. Quando Jesus decide algo, a terra se movimenta para obedecer. A Bíblia vai dizer que agora Jesus volta lá naquela casa, naquele lugar. 8 dias se passaram desde a primeira aparição de Jesus aos discípulos. Desde que Jesus apareceu, comeu, bebeu com eles e Tomé não estava. Desde que Tomé fala que só acreditaria que Jesus esteve ali se ele ver. E não só ver, mas se ele tocar nas chagas de Jesus. Agora Jesus, ele aparece ali, e Jesus tem um particular para conversar com Tomé. E ele começa a conversar com um, com outro. A Bíblia vai dizer que de novo a porta está fechada, e ele aparece no meio, meu presbítero Jonas. Vai dizer que Jesus come e bebe com eles novamente, mas ele chama Tomé. Tomé, dá um pulinho aqui, dá? Vem cá, Tomé, encosta aqui. Toca aqui. Toca aqui, Tomé. Toca aqui para tu ver se não sou eu que estou aqui falando contigo. Tomé, olha, seja crente, não seja incrédulo. Seja crente, não seja incrédulo.
Tomé, seja crente, não seja incrédulo. E a Bíblia vai dizer que Jesus se retira dali novamente. Agora esses discípulos, depois de ver tudo isso, caminhar com Jesus aproximadamente 3 anos e meio, depois de ver Jesus sendo preso, crucificado, pregado naquele madeiro, depois de ver Jesus entregando o seu espírito, depois de ver a terra se movimentando, dia virando noite, terra tremendo, depois de ver tudo isso, esses discípulos agora vê aquele homem vivo novamente, ressurreto. Agora Jesus está ali falando com eles e conversando com eles. E mesmo assim a Bíblia vai dizer que eles decidem desviar daquilo que Deus tinha para eles. Pedro se levanta e fala assim: vou pescar. E sabe de uma coisa? Existem pessoas que exercem influência, meu amigo, sobre outras pessoas. Quando você toma uma decisão, você precisa entender que a sua decisão vai impactar outras pessoas. E quando Pedro foi, Pedro não foi só. Outras pessoas foram com ele pescar. E sabe o que aconteceu? Mais uma vez Jesus foi lá. E Jesus vai lá e está olhando e começa a chamar. Começa a chamar. E aí, você pode abrir sua Bíblia aí para a gente compartilhar desse pão. João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 7, que está escrito assim: então, aquele discípulo, fui rápido demais, você está procurando? Desculpa, pode procurar. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, pode acompanhar conosco aqui. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica. Fala comigo. Porque estava nu. E lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Fala comigo. A rede estava cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos peixes, não se rompeu a rede. Agora, a Bíblia nos relata que existe uma conversa acontecendo na beira da praia. Jesus, ele está ali, presta atenção, depois de ter sido crucificado, depois de ter ressuscitado. Jesus está ali, tem uma fogueira, tem pão e tem peixe na praia. Jesus chama os discípulos porque já haviam desviado daquilo que era para eles fazerem. Quer saber por que tinham desviado? Porque Jesus, quando tem o primeiro encontro com Pedro, um dos principais discípulos a quem ele chamou, ele dá uma ordenança: Pedro, agora tu não pesca mais peixe. Te farei pescadores de alma. Você pescará homens. O detalhe é, meu pastor Jefferson, que quando Jesus tem um encontro com Pedro na primeira vez, a rede dele estava vazia, mesmo sendo um pescador experiente. Jesus chama ele, conversa com ele, pede para ele retornar ao mar e lançar a rede do outro lado. Ele está fora do propósito de Deus e não consegue fazer aquilo que para ele é muito comum. Agora, mais uma vez, ele está fora do propósito de Deus. E aquilo que para ele é muito comum vem como um sinal de que ali ele está no lugar certo. Agora, presta atenção nessa revelação. Sair do propósito de Deus, às vezes vai te trazer provisão para te enganar, para tentar te colocar numa situação que não é para você estar mais. Eu vou melhorar isso daqui, eu vou fatiar para você entender. Se Jesus falou para você não pescar mais, não é para pescar mais. E se tu decidir pescar, sabe o que pode acontecer? Pode dar certo. Pode dar certo. Porque o propósito é que você saia do centro da perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Jesus não está ali por conta de peixe. Jesus não está ali preocupado com provisão. Jesus está ali preocupado com almas, preocupado com pessoas. E Jesus chama Pedro para uma conversa que vai gerar um problema.
E lembra do que eu falei no início, na introdução da mensagem? Quando Jesus decide fazer alguma coisa, a terra se movimenta para que a vontade dele seja realizada. Jesus, ele começa a falar, e no 18, ele chama Pedro para uma conversa em particular. Ainda no 21, o versículo 18 diz assim: na verdade te digo, que quando tu eras moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não quer. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhes: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Essa conversa, ela ainda acontece na beira da praia. Antes disso daqui, se você voltar um pouquinho ali no 14, 15, 16 e 17, você vai ver que Jesus chama Pedro à parte e faz 3 perguntas. As 3 perguntas são repetidas. E ele fala assim: Pedro, tu me ama? E ele fala: mestre, tu sabes que eu te amo. E ele pergunta: Pedro, tu me ama mais do que esses? E ele fala: mestre, tu sabe que te amo mais do que esses. Ele pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me ama? E Pedro se entristece e diz assim: Rabi, mestre, tu sabe que te amo, porque tudo tu sabe. Pedro se entristece porque Jesus pergunta a ele, fala comigo, 3 vezes. Fala 3 vezes. E Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, e 3 vezes responde a mesma coisa. Quando Pedro dizia que amava ele, Jesus falava assim: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Esse Pedro havia negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. E mesmo assim Jesus foi lá atrás dele. E mais uma vez Jesus está indo atrás dele. Só que agora Jesus não está falando com Pedro, meu pastor Jefferson, como menino. Jesus está falando com Pedro como homem. E ele está falando assim: olha Pedro, quando tu era menino, tu fazia o que tu queria. Só que vai chegar um tempo que vão fazer contigo o que você não quer. E a Bíblia é clara quando diz aqui: e Jesus falava acerca da morte de Pedro, como Pedro havia de glorificar a Deus. É uma conversa muito específica, é uma conversa muito séria, é uma conversa muito sincera, de maneira que Pedro se incomoda com o que vem atrás escutando aquela conversa. João, esse que escreve esse evangelho, estava ali, andando e escutando o que Jesus estava falando para Pedro, andando e escutando o que Jesus estava falando para Pedro. Pedro se irrita e fala para Jesus: e com ele vai acontecer o quê? Presta atenção na resposta de Jesus. E Pedro, voltando-se para ele, fala e com ele o que vai acontecer. No 22, disse-lhe Jesus: olha quando Jesus decide alguma coisa, olha a terra se movimentando porque Jesus decidiu. Disse-lhe Jesus: se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que tu tem com isso? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que tu tem com isso? Segue-me você. Jesus está falando para Pedro o seguinte: eu tenho um negócio contigo, mas tenho outro negócio com ele. Se mete no negócio que eu tenho contigo e não se mete no negócio que eu tenho com ele, não. Porque a minha vontade sobre ele é com ele, a minha vontade sobre você é com você. Você me segue, você apacenta minhas ovelhas e deixa ele que eu resolvo com ele. E o 23 rolou uma das primeiras fofocas gospel. Um dos primeiros disse-me disse, tititi da igreja de Jesus. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esta palavra, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quiser que ele não morra. Presta atenção. Jesus falou, ele não vai morrer, mas ele disse o quê? Se eu
O se de Jesus tem um impacto enorme no mundo espiritual. O se de Jesus movimenta a terra. E se eu quiser? Uma pergunta de Jesus pode mudar toda a narrativa de uma história. Uma pergunta retórica de Jesus pode mudar todo um contexto histórico. Uma pergunta de Jesus, ainda que esteja não no afirmativo, mas numa situação que pode gerar dúvida, esse se muda o cenário. A Bíblia vai dizer que o primeiro discípulo, entre os 12, morre. O segundo, morre. O terceiro, morre. Não vou falar de Judas, ele se entregou. Não vou falar de Estevão, ele foi o primeiro mártir. Mas os discípulos a quem Jesus falou, todos eles vêm morrendo. E tem um que estão tentando matar, mas ele não morre, porque o e se de Jesus está reverberando em toda a terra. Pegam esse homem, jogam para lá. Pegam esse homem, jogam para cá. Agora estão lançando Pedro dentro de um caldeirão, que dentro da ótica humana, lançar uma pessoa dentro de um caldeirão de óleo quente, não tem como você não sofrer dano algum. Não tem como a sua carne não sofrer nenhuma moléstia. Não tem como, isso é impossível sobre a ótica humana. A Bíblia vai dizer que jogam João, dentro de um caldeirão de óleo quente. E ele não sofre dano algum. Porque se eu quiser que esse fique vivo até que eu venha, na terra está movimentando uma palavra viva. Porque toda a criação obedece à voz genuína do Criador. O início do Evangelho de João vai começar assim: no princípio ele era o verbo, e ele era a palavra, e tudo que foi feito através dele. Se ele não estivesse lá, nada seria feito. Agora a própria palavra está na terra, a própria palavra está andando, a própria palavra está liberando uma palavra que vai ecoar, e vai ecoar por muito tempo. Quando chegou a hora de Pedro cumprir o que esse evangelho está falando, é aí que eu digo que deve ter sido muito específica. Eu não quero colocar e nem me atrevo a tirar um tio, uma vírgula ou um ponto dessa palavra, porque a Bíblia diz que ai daquele de quem fizer isso. Eu acredito que tenha sido muito específica, porque quando chegaram para falar com Pedro e para levar Pedro, meu pastor Ivan, até a morte, Pedro falou o seguinte: eu não posso morrer igual meu mestre. Não, morrer igual ele não. Pega essa cruz e inverte, vira ela de cabeça para baixo, porque agora eu não sou menino mais não. Ele me avisou há um tempo que isso ia acontecer, mas agora eu vou ser fiel a ele até o final, e eu não sou homem digno de morrer como ele. E aí, enquanto isso está acontecendo, João está... Eu vou fingir que eu não falei, eu falo de novo, aí todo mundo grita assim: vivo, tá bom? Enquanto isso está acontecendo, João está... Eita, povo inteligente, louvado seja Deus. João está vivo. O óleo não matou. Agora estão tentando isolar João. É isso, o Espírito Santo de Deus. Estão tentando isolar João. Porque quando não conseguem matar na terra, querem esconder em algum lugar. Não conseguiram matar, agora estão tentando esconder, e escolhem um lugar bem distante, uma ilha bem inóspita, uma ilha chamada Patmos. Já que a gente não consegue matar ele, já que a gente não consegue fazer essa palavra parar sobre a vida dele, já que a gente não consegue mudar a vontade genuína de Jesus, vamos esconder ele em algum lugar. Mas olha, quando a terra se movimenta contra a palavra genuína de Jesus, a terra está te impulsionando, te empurrando rumo ao propósito do céu. Rumo ao propósito do céu, pastora Márcia. A terra pode te empurrar, pode te colocar em Patmos, pode te colocar algema, pode te colocar cadeia nos pés, mas mal sabe a terra, está te direcionando para o chamado do céu. Quando pensaram que tudo acabou, que era o fim, quando pensaram que aquele homem ia morrer velhinho, o se eu quiser de Jesus se cumpre. O se eu quiser de Jesus se cumpre. Ele vai receber a revelação. Ele vai receber a revelação. Ele vai receber a visão.
ele vai receber a visita e vai receber o cumprimento do se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha. Porque se tem uma coisa que aconteceu, no final das contas, Jesus decidiu que queria. Jesus decidiu que queria que João ficasse vivo e ele ficou. Pastor, como assim? Jesus não voltou ainda. Não voltou ainda para a gente, mas já voltou para muitos. Não voltou ainda como disse que iria acontecer aqui, mas no mundo espiritual o apocalipse já aconteceu. Por quê? João viu, João viu, João viu, João viu, João viu, João viu o trono de Deus. João viu um semelhante ao Filho do Homem à destra de Deus. Viu um parecia que havia morrido, mas não morreu, porque ressuscitou. João viu, porque o se eu quiser de Jesus tem validade na terra. Se Jesus quiser que tua vida muda hoje, ela muda hoje. Se Jesus quiser que essas cadeias, essas correntes se arrebentem hoje, elas se arrebentam hoje. Se Jesus quiser cura hoje, tem cura hoje. Se Jesus quiser libertação hoje, tem libertação hoje. Se Jesus quiser te levar para esse novo tempo hoje, Ele te leva para esse novo tempo hoje. E se necessário for, Ele impede o curso das coisas. Ele já parou o movimento de rotação da terra. Parou. Ai, não começa com essas doideiras não, pastor. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Josué pediu: Sol, detenha-te. Lua, pare no vale de Aijalon. Parou. A Bíblia diz que ficou parado. E se cumpriu o que Deus queria. Se cumpriu a palavra de Josué. E se Jesus quiser mudar o cenário? E se Jesus quiser te levar além? E se Jesus quiser fazer de você hoje diferente do que você pediu, pensou ou imaginou? Ele interrompe o curso das coisas. Ele corta o arco. Ele corta a lança, ele quebra o arco, ele queima os carros no fogo. Ele impede os cavaleiros, ele impede. Ele faz o que ele quer. Ele é soberano. Ele é forte. Ele vai até o infinito. Ele diz a esse monte: erga-te daqui, lança-te para lá, e o monte vai.